Oi, meus amigos e minhas amigas. Hoje é comemorado o domingo, o sábado de Aleluia de Cristo, após a sua morte, que foi ontem, no calendário cristão. Desceu aos mortos, à mansão dos mortos, para pregar aqueles que tinham morrido antes dele, que não tinham, estavam no Sheol ou no Hades, né? Não tinham a visão de Deus e não podiam ir para o paraíso porque estavam no pecado original. Mesmo aqueles que eram leais não podiam ir para o céu, só podia ir para o céu com a morte de Jesus, em que ele paga os pecados da humanidade, elimina a questão da separação de Deus e dos homens. Só ele, que é Deus e homem, pôde fazer essa reparação e reconciliar a humanidade com Deus. Então, na Bíblia, tem aqui passagens nas Escrituras. Né? Novo Testamento tem coisas lá que teria descido ao reino dos mortos antes da sua ressurreição. Primeira Epístola de Pedro, no qual também foi Jesus pregar os espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, antes de Jesus, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. 1 Pedro, capítulo 3, 19 a 20, os versículos. Pois por isto foi o evangelho pregado até os mortos. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6. Mateus 12, versículo 40, traça um comparativo entre Jonas, o profeta que ficou 3 dias engolido, e Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 27, capítulo 2, versículo 31, declara explicitamente que Cristo não seria deixado no Hades e que sua carne não veria corrupção. Efésios 4, de 8 a 10, também foi proposto como sugerindo a doutrina da descida ao inferno. Abre aspas. Por isso, diz, quando ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Ora, o que quer dizer isto? Ele subiu, senão que também desceu aos lugares mais baixos da terra. Aquele que desceu também, porque subiu muito acima de todos os céus para encher todas as coisas. Zacarias 9, versículo 11. Faz referência a prisioneiros numa cova que não há água, a referência aos cativos tem sido apresentada como sendo um reflexo dos prisioneiros frente aos inimigos, em Salmo 68, 17 a 18, Isaías 24, versículos 21 a 22 também faz referência a espíritos prisioneiros, um relato que lembra o de Pedro, quando ele foi visitado por espíritos na prisão. Abre aspas, naquele dia Jeová castigará o exército dos altos nas alturas, e os reis da terra sobre a terra serão ajuntados como presos, serão ajuntados na cova, serão encarcerados na prisão, e depois de muitos dias serão visitados. E no início do cristianismo, nos primeiros séculos, ali para o século II, antes, né, do Império Romano parar a perseguição com o imperador Constantino o Grande, no século IV, lá em 300 e pouco depois de Cristo, nos anos 200 e pouco, cento e pouco, os pais da igreja, os primeiros grandes assim apóstolos ou bispos, depois dos 12 apóstolos, né, a primeira geração depois dos apóstolos de Jesus, né? A descida de Jesus ao inferno era ensinada por teólogos na igreja antiga e aparece em diversas obras. A homilia sobre a paixão de Melito de Sardes, morreu em 180 depois de Cristo. Um tratado sobre a alma de Tertuliano, muito famoso, que morreu em 220 depois de Cristo. Tratado sobre Cristo e o Anticristo de Hipólito, morreu em 236 depois de Cristo. Contra Celso, de Orígenes, muito famoso Orígenes, morreu em 253 depois de Cristo. E finalmente os sermões de Ambrósio de Milão, no ano 397, aí já
no finalzinho do século IV. Então, até o momento que a igreja parou de ser perseguida pelo Império Romano, desde Jesus, nesses 3 séculos, 4 séculos mais ou menos, toda a igreja primitiva, os líderes da igreja primitiva, pregavam essa descida de Jesus no sábado de Aleluia ao inferno, no caso ao Hades ou ao Sheol, né? E no domingo é a sua ressurreição. E teve que ir lá para poder libertar aqueles que nunca tinham ouvido falar sobre ele, Jesus, e que não tinham a visão beatífica. Ele pregou para eles para poder libertar eles do inferno. Tá bom, pessoal? Então fica aí a explicação do Sábado de Aleluia, hoje comemorado em muitas igrejas, principalmente a católica, ortodoxa, Igreja Católica Oriental e as protestantes históricas, que tiveram origem lá na Alemanha, na Suíça, com Martim Lutero, Calvino e outros tantos, tá? Santo e abençoado Sábado de Aleluia para você e sua família. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.